Boa tarde, irmãos amados. É uma grande alegria estar aqui com vocês para todos nós e para todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet lá na Itália. O relato do pastor Arival é lindo, né? E é verdadeiro, é muito emocionante ouvir novamente todos esses acontecimentos de Deus que foram assim a terra boa na qual o nosso bondoso Deus começou o trabalho missionário lá na Itália e a pregação do Evangelho, alcançando novas pessoas. A igreja de Pistoia está em um momento de muita alegria. Recebemos agora, depois de 2 anos e meio de espera, o nosso templo, o imóvel. Mudamos para lá. Todos os irmãos foram bem reanimados, tendo ali a oportunidade de convidar pessoas. A gente estava ali numa salinha emprestada, pequena, mas foi um tempo de Deus, foi um deserto, como o pastor Hernandes pregou hoje de manhã, que foi muito bom, porque Deus trabalhou primeiro nos nossos corações, para depois entregar esse templo lindo que nós compramos com a ajuda e pelo amor e o carinho dessa igreja, que é a nossa igreja mãe. Então nós somos muito agradecidos. A gente lá sempre está cultivando a cultura da gratidão e da memória, para não esquecer que nós somos filhos dessa igreja e que nós representamos lá na Itália a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos outras plantações lá na Itália abertas. O pastor Ricardo Gutierrez e a Vera Gutierrez chegaram lá, tomaram posse da nossa plantação de La Spezia, Aulla e Sarzana, no norte-este da Toscana. Eles estão lá trabalhando, indo e voltando de Pistoia, indo e voltando de Roma. Vocês sabem que o pastor Ricardo gosta de viajar com o carro, né? De dirigir horas e horas. E o coração missionário deles permitiu, né, o nosso Deus permitiu através deles que abríssemos aí a primeira igreja presbiteriana da Sérvia, na cidade de Senta. Nós temos lá um casal precioso, são o nosso obreiro local, Roberto, é brasileiro, e a mulher dele, Boiana, que é sérvia. E já eles estão cuidando de outras 2 plantações em cidadezinhas vizinhas, fazendo um trabalho maravilhoso, casa por casa. Já colocamos a placa lá, primeira igreja presbiteriana da Sérvia, com a logo da EPP e a logo da Igreja Presbiteriana de Pistoia. Temos um trabalho em Rieti, uma cidade a 80 quilômetros de Roma, que foi fruto do templo em Roma que temos alugado lá, aquele templo escocês belíssimo da Igreja Presbiteriana Escocesa, gigantesco, maravilhoso, que Deus permitiu que nós alugássemos uma vez por mês. A gente não estava entendendo por que eles não quiseram dar mais sábados em aluguel desse templo, não teve jeito, eles só ficaram com um sábado por mês. Aí tivemos dúvidas se fechar esse trabalho, e quando estávamos quase desanimados com isso, apareceu um casal, Felipe e a Valentina, também ele brasileiro e ela italiana, e eles falaram assim: pastor, nós fomos aqui para encontrar vocês, porque nós temos um grupo lá em Rieti, e faz anos que estamos orando para um pastor cuidar de nós, porque somos sozinhos. Então eu, o pastor Alexandre, o pastor Ricardo, conversamos com ele, fomos lá em Rieti, e temos uma plantação aberta em Rieti também. É a terceira da nossa igreja lá na Itália. Então são 3, mais uma na Sérvia. Agora, se Deus quiser, estamos procurando um imóvel lá em Florença, porque o projeto originário era para Florença. E até hoje é a única que não tem, né? Parece. Então, precisamos ainda das vossas orações. Como o pastor Arival colocou muito bem, nós aprendemos isso, irmãos. Nós não somos nada.
nós somos totalmente insuficientes para uma obra dessa, que é gigantesca, que requer energias, que requer dinheiro, que requer muita oração, que requer preparo, que requer perseverança, santidade, santificação, abandono de pecados, conversões, cuidado pastoral, muita coisa, discipulado. Mas Deus é bom, porque é Ele que faz a obra. Ele vai além das nossas insuficiências e nos capacita. E de repente a vida eclesiástica, a vida da igreja, a vida missionária se transforma num milagre diário. É muito lindo fazer parte de tudo isso. Eu concluo dizendo que tudo isso não pode ser indiferente para vocês, porque vocês fazem parte disso, sendo dessa igreja, principalmente porque o povo de Deus é um povo único. E lá no céu nós seremos uma só família. Na Itália, no Brasil. Então, vocês são presentes lá todos os dias. Nos acompanhem, por favor, com a intercessão preciosa de vocês, pois as fortalezas espirituais e as lutas espirituais são vencidas pela oração e na oração. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 16 até o 20. Está escrito assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Irmãos, se os cristãos não podem ser sal nesse mundo, o cristianismo é um blefe. Muitos cristãos falham nas suas tentativas de dar testemunho da sua fé. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Viver no mundo, mas não viver como o mundo. A chave da fé cristã é a transformação do caráter e da vida. Portanto, nesse sentido, fé significa ação. E se quisermos um reavivamento na igreja, devemos considerar seriamente como demonstrar a nossa fé
através de ações concretas. Isto requer uma mudança interna, que é implementada através de duas coisas. Primeiro, um autoexame. Segundo, arrependimento. O conhecimento de Deus, que não produz frutos concretos no caráter e na vida diária, não é verdadeiro conhecimento de Deus, nem verdadeira espiritualidade dos verdadeiros cristãos. Viver a fé significa restaurar a relação entre Deus e as suas criaturas, corrompidas pelo pecado, infelizes, sozinhas, abandonadas. Restaurar a relação entre Deus e as suas criaturas. E este ministério da reconciliação, do qual está falando o apóstolo Paulo. O crente, todo crente, cada um de nós, cada um de vocês, tem um papel importante nesse processo. O crente é a chave desse processo de reconciliação. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Leia comigo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem uma palavra-chave nesse versículo, irmãos, que às vezes a gente ignora, pula, né? E essa palavra, olha aí para o versículo, por favor, comigo, é a palavra muito. Muito. Esse dá muito fruto. Irmãos, nós devemos acordar para a necessidade não somente de dar fruto, mas de dar muito fruto. Pois a maioria dos crentes produz pouco ou nenhum fruto. Eles acreditam que por estarem muito ocupados, é assim na Itália, né? A sociedade italiana é assim, eles acham que são muito ocupados para dedicar o tempo dele para a obra de Deus, essas coisas espirituais, essa ideia de que tem um Deus que quer o meu tempo, que quer um compromisso comigo, que quer mudar minha vida. Eles acreditam que por estarem muito ocupados, têm o direito de fazer o mínimo necessário. E desta forma abandonam a maior responsabilidade que Deus lhes confiou, como Esaú abandonou o seu direito de primogenitura. É por isso que eu quero falar nesse tema que estou explicando agora, sobre o seguinte tema: Jesus, o Santo de Deus, confia a você a sua igreja. Veja bem, parece uma afirmação escandalosa, parece uma afirmação enorme, impossível de ser compreendida, mas é a realidade bíblica das coisas. Jesus, só que a gente não quer cair nessa realidade, a gente não quer assumir esse papel de embaixador de Deus, de esse ministro do ministério da reconciliação que todos nós temos como sacerdote universal. O Espírito Santo dá para você essa tarefa, ele confia em você. E Jesus, o Santo de Deus, por absurdo que possa parecer, confia a você a sua igreja.
temporariamente, até que ele volte e a pegue de novo com ele. Os crentes de hoje não estão despertados para todo o seu potencial em relação à sua identidade, papel, chamado, e como estar equipados para servir ao Senhor. Uma igreja cujos membros estão dormindo, como lá na Itália, inevitavelmente degenera num grupo fraco de pessoas que não podem ajudar o mundo. A igreja existe para fazer a diferença na vida das pessoas. A igreja é o ventre materno no qual se gera uma nova vida, no qual o Espírito Santo desperta novos filhos, novos crentes da família de Deus. A igreja existe para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas, para ganhar almas para Jesus. O despertar dos crentes é o único caminho para a igreja se tornar sal e luz nesta era de incertezas e sofismas. Irmãos, devemos fazer avançar o reino de Deus. É por isso que as palavras-chave desse texto que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, são ministério de reconciliação e embaixadores. A obediência e o amor a Deus, nós todos afirmamos sempre que nós amamos Deus, que a gente ama a Deus, que nós queremos obedecer a Deus. Então, irmãos, a obediência e o amor a Deus devem refletir-se no seu respeito, interesse, dedicação para com o mundo que Ele criou e para com as almas que Ele escolheu. Devemos fazer discípulos que possam provar que a nossa fé reflete o nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida reflete a nossa fé. Esta é a única maneira de transformar o projeto em uma realidade na igreja. A igreja viva é o templo do Espírito Santo, e todos os crentes tornaram-se embaixadores, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pensem, por favor, irmãos, qual é tão grande papel esse de ser embaixador do Rei dos Reis, do Reino Celestial, aqui na terra, nessa terra que é terra estrangeira. O embaixador é o representante de um rei, é o representante de um presidente, é o representante de um governador numa terra estrangeira. Todos vocês, todo que é crente, é embaixador do reino celestial. Não tem maior alegria, não tem maior cargo no mundo, não tem maior papel, não tem maior profissão, não tem maior realização no mundo inteiro do que isso. Tudo o resto é para baixar você. Isso é o top no mundo. Não tem nada acima disso. Impossível. Esse sacrifício não é material, mas é um sacrifício espiritual que oferece frutos de oração, louvor, atos de graça e arrependimento. Eles, os crentes, receberam o chamado do Senhor, que é o cabeça da igreja, e receberam dons do Espírito Santo para cumprirem os seus papéis como membros do corpo. O Espírito Santo habita em cada crente. Tanto os ministros como os membros crentes são um sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais com a ajuda do Espírito Santo. E então, pastor, o senhor está dizendo o quê? O que devo fazer? Irmãos, o mundo conhece a igreja olhando para os crentes. Quantas pessoas lá na Itália foram escandalizadas
pela Igreja Católica, pelo que eles achavam que fosse o cristianismo. Quantas pessoas se afastaram, ficaram tristes, ficaram machucadas pelo fato de ter conhecido crentes que não eram crentes. O mundo quer ver o cristianismo em você, em mim. O mundo quer saber o que é o cristianismo olhando para a tua vida e para a minha vida. O mundo não tem outra forma de conhecer Jesus que olhando para o teu comportamento, observando o teu comportamento, meu comportamento, as tuas escolhas, as minhas escolhas, as tuas prioridades, as minhas prioridades. A reforma da igreja depende em grande parte de como os crentes se veem, o que eles pensam de si mesmos. Esse é o ponto que quero colocar aqui hoje, irmãos. Como vocês se veem? O que vocês pensam sobre vocês mesmos? Com relação a esse papel de embaixador, a esse ministério da reconciliação. Você concorda que você tem esse papel? Que Deus entregou para você esse papel? Como você se acha nesse compromisso com Deus? O que eles pensam de si mesmos, irmãos, aquilo que os crentes pensam de si mesmos e da sua responsabilidade é o que determinará a natureza da igreja. Uma igreja é feita, uma igreja é organizada ao redor daquilo que os crentes pensam de si mesmos. Seus membros se considerarem meros convidados da igreja, então ficarão satisfeitos com a sua posição sob a proteção dos pastores e dos ministros. Isto é totalmente inadequado para uma igreja que levanta a bandeira do vitorioso Senhor Jesus. Que mudança surpreendente ocorreria na igreja se as pessoas que confessam Jesus como Salvador se identificassem como os discípulos do livro de Atos. A vida cotidiana do crente tornaria-se um campo missionário. Cada conversa uma oportunidade para compartilhar o Evangelho. Tudo que ele faz, o crente, pode ser usado como oportunidade para salvar vidas, direta ou indiretamente. Os membros deixariam de se ver como entidades independentes, mas reconheceriam que existem para se ajudar uns com os outros, como um corpo. Compreenderão que são membros interdependentes, que só existem se ajudarem. Isso é koinonia. Comunhão vivida através do compartilhar da palavra no Espírito Santo e do serviço mútuo com amor. E aí o resultado é maravilhoso, os resultados são milagrosos. Cada membro é um ministro chamado e capacitado por Deus, cada casa é uma igreja potencial. Irmãos, ninguém pode ficar parado enquanto o mundo se perde na sua existência com Deus. Não podemos ficar parados e não fazer nada. O pastor Rick Warren escreveu uma vez: há um exército de crentes sentados na igreja, esperando para serem colocados em ação. Se pudéssemos descobrir uma forma de transformar os participantes regulares num exército, os consumidores em contribuidores, os espectadores em participantes, isso mudaria o mundo. Irmãos, é necessária uma reforma espiritual pessoal. Esse é o primeiro ponto que eu tiro desse texto. Como o Senhor Jesus fala lá em Lucas 6,
de 39 e 42, é necessário que cada um de nós deixe de ser um cego. Peça para Deus discernimento, peça para Deus andar na luz, peça para Deus limpar o interior do copo, peça para Deus encher-se do Espírito Santo. E sempre que vemos algo de errado no irmão, podemos ter certeza que algo mais sério está errado conosco. Tornar-se discípulo de Jesus significa servi-lo como rei, Senhor, segui-lo, obedecê-lo, aprender com ele. E isso inclui o meu caráter e o meu ministério. Ou irmãos, que desejamos ser como Jesus e viver como ele viveu. O discipulado é um trabalho que faz do crente uma pessoa com um chamado para cumprir o ministério de Jesus. Precisamos de uma reforma espiritual, pessoal. Precisamos ser transformados em testemunha do Evangelho. Precisamos ser transformados em mestre da verdade. Precisamos ser transformados em médicos apaixonados. Irmãos, estamos em posição de sermos quebrantados, desintegrados e remodelados à semelhança de Jesus nas mãos do Espírito Santo. Faça para ti mesmo, para você mesmo essa pergunta. Portanto, necessariamente, precisamos começar com uma reforma espiritual, pessoal. Mas qual é o obstáculo maior para esse tipo de reforma pessoal? Abre comigo, por favor, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1 e 2, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é então que está obstaculando essa carreira que é proposta para nós? Duas coisas esse versículo está falando: todo peso e todo pecado que tenazmente nos assedia. Então, um momento para uma reflexão pessoal, irmãos. Você é tudo o que você quer ser? Essa é a pergunta. Você é realmente tudo o que você deseja ser? Como pai, como mãe, como filho, como filha, como trabalhador, como estudante, como crente? O que tem afetado você em sua vida cristã até agora? Quais são os fardos que você carrega e que o impedem de correr a corrida de ser um discípulo de Cristo? O que há naquela mochila que você carrega nos ombros e que está atrasando você e que está impedindo essa carreira que está proposta para você, gloriosa? Que pecados estão bloqueando você? Qual é a criptonita que está tirando todas as suas energias espirituais? Lembra-te, irmão, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas sim fazer o que é certo, santo, negando os nossos desejos vãos e carnais. Nunca seremos realmente livres
correndo atrás dos nossos desejos. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que é certo, é fazer o que é santo, é obedecer a Deus, é dar frutos, não frutos, muito fruto no reino de Deus, abandonando todo o peso e todo o pecado que impede o cumprimento do plano de Deus na minha e na tua vida. O uso da liberdade, tal como o mundo a entende, na verdade, nos aprisiona, nos tranca numa prisão de pecado. Temos muitos relatos disso, muitas testemunhas, lá na nossa igreja também. Por isso o ministério da reconciliação, do qual está falando o apóstolo Paulo, é que a gente vive na nossa pele de uma forma muito impactante, muito viva, muito forte lá na Itália. Esse ministério da reconciliação do homem com Deus, entre os homens e Deus. Não se dá. Deus escolheu que a forma para reconciliar o homem com Ele fosse um homem. Fosse aquele vaso de barro que traz o Evangelho. Fôssemos você e eu, além dos nossos pecados, além das nossas falhas, além das nossas imperfeições, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Que nós fôssemos aquele trait d'union entre Deus e o homem, levando o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Você é o embaixador de Deus. Você é o autor é o ator desse ministério de reconciliação. O poder das trevas, que permanece imóvel quando uma pessoa não ministra, se opõe diariamente ao crente para desafiá-lo e tentá-lo quando ele se dedica ao ministério da evangelização. Mas, pastor, o que é preciso então? Abre comigo, por favor, um outro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Veja aí o apóstolo Paulo que está falando sobre o que é necessário para exercer esse ministério de reconciliação, para levar o evangelho, para reconciliar os homens com Deus, para salvar vidas, para salvar almas, para ganhar almas para Jesus. Veja ali o versículo 5 comigo. Vamos ler juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O texto aqui está falando que precisam algumas coisas para levar o evangelho. Palavra, preparação teológica, poder no Espírito Santo, mas há outro ingrediente aqui fundamental que quero destacar aqui hoje. Qual é esse outro ingrediente? Enxerga ali comigo no versículo. Palavra, poder e qual é o terceiro? Plena convicção. Plena convicção. Esse texto nos ensina que a fé nos motiva a trabalhar. O amor motiva o esforço. A esperança em Jesus traz perseverança. E o trabalho, a plena convicção, produz frutos. Queridos irmãos, o evangelho não é o pastor, nem a igreja. O evangelho é Jesus. Conhecer o evangelho é conhecer Jesus, quem ele é e o que fez por nós. Devemos apresentar Jesus aos perdidos com plena convicção. A palavra é o instrumento que os levará à conversão através do poder do Espírito Santo. Anuncie Cristo, sendo sua testemunha.
sendo seu representante, sendo seu embaixador, exaltando no seu caráter o estilo de vida. Anuncie Jesus, abra a boca, fale dele. O poder vem de Deus. Devemos sempre anunciar na expectativa de que ele se manifestará. Sem o Senhor nada acontece, mas com ele tudo pode acontecer. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar em nossa missão. Ele é quem convence as pessoas. Irmãos, não cabe a você convencer. Não cabe a você nem a mim convencer as pessoas. Cabe a você e a mim anunciar com plena convicção, no poder e através da palavra. Posso convencer alguém de que é pecador, mas somente o Espírito de Deus pode convencê-lo de que precisa de um Salvador. Os instrumentos do Evangelho, a palavra, o poder, o Espírito Santo, foram oferecidos por Deus aos seus embaixadores, para proclamarem a mensagem da salvação em uma terra estrangeira, às vezes hostil. Como lemos, esse versículo desse texto conclui dizendo que a missão foi cumprida porque eles tinham plena convicção. O Senhor fornece as ferramentas, mas então você deve fazer a sua parte para construir a obra de Deus, a sua plena convicção. O que é essa convicção, pastor? Essa plena convicção é uma certeza íntima do coração, de que uma certeza, sem dúvida nenhuma, de que você foi escolhido para esse propósito, de que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para fazer a vontade de Deus. Ser embaixador do Rei, dos reis, levando a sua mensagem de salvação, é ter essa plena convicção. Isso fará toda a diferença. Uma pergunta, irmãos. Você está plenamente convencido de que está sendo e será usado por Ele para cumprir a missão para a qual Ele escolheu você? As ferramentas estarão à sua disposição, mas sem a sua plena participação, nada acontecerá. Então, olha aqui, por favor, presta atenção, irmão. A sua convicção é um talento que o Senhor coloca em suas mãos para ser multiplicado. Multiplique esse talento. Dê muitos frutos, ganhe vida para Jesus, faça discípulos, expanda o reino de Deus, seja esse embaixador, pratique esse ministério da reconciliação. É glorioso. E tem outro detalhe fundamental, para mim e para você. A sua é a minha felicidade e a sua é a minha alegria reside exatamente nesse papel, no exercer esse papel. Você será feliz. Você será feliz. Junto com lutas, perseguições, amarguras, o pacote inteiro. Mas o pacote é alegre, é feliz. Gostaria que você soubesse que você pode fazer a diferença na vida eterna de uma pessoa. Então, como falei aí, um desses domingos lá na nossa igreja de Pistoia, pastor, mas o que devo fazer então? Não, muitas palavras, muitos conceitos, não feito por isso. Toda essa cogitação não é para mim. Se o Senhor tivesse uma mensagem mais clara, mais prática, eis a mensagem prática, eis a mensagem clara. Convida, 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 convida.
Convida para a igreja, convida para o evangelho, convida para a tua casa, convida para o culto, convida para encontro de irmãos, convida para encontro de mulheres, convida para aniversário, convida colega de escola, convida amigos, convida. Esse é o seu papel. A vida do embaixador do reino, ao final das contas, significa, irmãos, perguntar-se todos os dias duas coisas. Primeiro, estou desenvolvendo um caráter no modelo de Jesus? Se você quer ser esse embaixador do evangelho, esse ministro da reconciliação, você precisa se perguntar duas coisas todos os dias. Todos os dias. Estou desenvolvendo um caráter a cada vez mais parecido com Jesus? Segundo, importantíssimo, presta atenção, perguntar para si mesmo, aceito meu chamado de crente e missionário? Aceito o meu chamado de crente e de missionário? A boa notícia é que Deus tem uma expectativa e objetivos para você que excedem muito as suas expectativas e seus objetivos. Ele quer uma vida abundante para você. Ele deseja transformar você, curá-lo até nas áreas que você ainda não conhece. Esteja aberto e pronto para as coisas que Ele deseja revelar sobre você, a você mesmo. Ele irá te surpreender, atendendo suas orações muito além do que você imagina e espera. Peça a Deus para trabalhar de forma sobrenatural em sua vida. Peça a Ele para renová-lo, enchê-lo de Espírito Santo. Irmãos, não são os métodos que farão a diferença, como alguém falou muito bem, mas sim as pessoas. As pessoas são aqueles que fazem a diferença. A verdade, irmãos, concluindo, é que Deus deseja ter um encontro pessoal comigo e com você. Deus deseja entregar para você esse papel de embaixador, de ministro da reconciliação, que você possa exercer esse papel com palavra, com poder do Espírito Santo, mas em plena convicção, com determinação, propositalmente, planejando, convidando, convida. É sua responsabilidade preparar seu coração, esperar que Deus faça grandes coisas e participar. Deus fará o resto. Deus tem planos de bênção e paz para a sua vida. Desde a sua concepção, Ele trabalhou para preparar o seu plano perfeito para você. Seu plano perfeito para você. Deus não joga fora nada da tua vida, da minha vida. Ele usa tudo que você passou até aqui, tudo que você viveu até aqui, tudo que a gente passou, os desertos, as dificuldades, os momentos tristes, as alegrias, os sucessos, os resultados, os objetivos alcançados, tudo faz parte do plano glorioso de Deus para mim e a tua vida. Ele tem planos de felicidade, Ele tem planos maravilhosos. Ele está preparando você para o seu plano, como o pastor Hernandes pregou hoje de manhã. Diga a Deus o que você espera. Peça a Ele para começar este trabalho específico em você. Irmão e irmã, gere uma expectativa do que você quer que Deus faça em você. E Ele
com certeza absoluta, responderá. Amém? Glória a Deus.